Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos novamente na nossa Rádio Livro dos Espíritos, desfalcados da nossa fisioterapeuta da mente, Amanda. Mas estamos aí com o filho esquecido do Herculano Pires, Babu. Este que vos fala. Quem sou eu mesmo, Babu? Fala aí quem sou eu. Jesuíta. O jesuíta. Um jesuíta. E ele? Reencarnação de senador de Herculano, né, da cidade de Herculano, ligado exatamente, se não a Calígula, mas a Júlio César. E ele, o nosso membro mais ilustre, o primo do ET Bilu, Jorginho. O ET, olha, o ET não de Varginha, mas o ET de Jacareí do Vale do Paraíba. Então, vamos lá. Pergunta 68. A vida e a morte. Opa, agora sim, agora que nós vamos ficar craque no negócio aqui. Vai lá, Babu, manda a bala aí. 68. Qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Lembrando, os seres orgânicos, todo mundo lembra o que era, todo mundo bem, não precisa mais. Beleza, tranquilo. 68A. Podemos comparar a morte com o cessar do movimento de uma máquina desarranjada? Sim, se a máquina está mal montada, o movimento cessa. Se o corpo está doente, a vida se extingue. Agora, aí é que está o negócio. Porque, na verdade, vida e morte não tem a ver com vida, porque é o seguinte, a vida não se extingue, o que se extingue é a existência física. Então, nada contra o nosso amigo Kardec aqui, mas a tradução do nosso amigo... Como é que... Eu sempre esqueço o nome dele, cara, que eu gosto dele pra caramba. É o Salvador Gentili. Quando ele coloca, se o corpo adoece, a vida se extingue, dá a impressão que a vida é do corpo. O do corpo é a existência. O corpo é animalizado ou vitalizado. Devia ser a vitalidade se extingue, não a vida. Porque a vida não cessa nunca. Eu sei que isso é um pouco, digamos assim, chover no molhado, mas é importante a gente entender que aqui deveria ser, se o corpo adoece, a vitalidade se extingue, não a vida. No meu aqui, fala vida, e todos os outros três que eu consultei aqui, todos eles falam realmente vida. A vida se extingue, a vida se esvai. Eu acho que ele usa o termo vida porque é algo mais compreensível para as pessoas. Ah, sim. Mas esse adentro do Jorginho é legal. Nesse momento de vida, a gente está falando dessa vitalidade orgânica apenas aqui agora. A gente só está falando da vida, entre aspas, só do corpo. Exatamente, porque nós vemos na anterior sobre a vitalidade. É a vitalidade que permite que se animalize a matéria e que o espírito possa trabalhar e fazer ela se movimentar. Então, se a máquina se desorganiza, a vitalidade se flui, então ela não funciona mais. Mas a vida não se extingue, porque a vida é espiritual. Perfeito. Beleza. 69. Por que uma lesão do coração causa morte mais do que em qualquer outro órgão? O coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. É somente uma das peças essenciais. Podemos ver também morte cerebral. Morte cerebral cessou. Mas a morte cerebral, ela não obriga o espírito a sair do corpo. Ela, digamos assim, ela não permite que o comando da máquina possa se fazer, mas o coração continua funcionando, a circulação, entendeu? Quer dizer, então, o cérebro é a máquina, é o computador que faz os movimentos funcionar. Quer dizer, se ele não tem mais ligação dos neurônios com a parte espiritual, o corpo é apenas uma peça que é mantida pelo seu
mecanismo automático, mas ela ela não está mais animalizada, ela está apenas se mantendo em suspensão, só isso. E na casa da morte cerebral, o espírito já não consegue mais comandar o corpo, então já não tem mais função também, né? Função. Aí, é claro que não tem muito a ver com isso, gente, mas nós poderíamos pensar uma coisa. Se a máquina física pode ser mantida através da máquina para doação dos órgãos, significa, digamos assim, que o espírito ainda deve estar preso ao corpo, sem poder fazê-lo funcionar de maneira adequada para ele, mas pelo cordão fluídico. Aí seria uma eutanásia desligar a máquina ou mantê-lo vivo só para poder doar os órgãos? Eu acho que tudo aí tem a sabedoria divina, né? Porque para poder justamente a gente conseguir doar órgão, porque o espírito, aquele corpo já não tem mais serventia. Não é eutanásia. E já que o corpo já virou uma coisa inútil, não é eutanásia. Mas e se quando você está num coma irreversível, não é a mesma coisa? Ah, não. Aí coma é outra coisa, Jorginho. Porque se vocês têm morte cerebral... Porque eu sempre pensei nisso. Então, mas coma não significa uma morte. Exatamente. Isso. Quantas pessoas estiveram em coma e voltaram a viver? Depois de 12 anos, 14, 40 anos, você vê um monte de causa aí. Então o corpo, o espírito está ainda comandando o corpo ali. Tem comando do espírito ainda. Coma é uma coisa, morte cerebral é morte cerebral, morreu. Mas se você mantém o corpo através da máquina, qual é a diferença, gente? A máquina, Jorge, se você desligar a máquina, o corpo morre. Então, mas o espírito não está podendo atuar nele igual a morte cerebral. Não, a gente está falando da morte cerebral. Se não tiver a máquina funcionando para manter os órgãos, você desligar a máquina, morre tudo. Mas no coma também. Mas no coma ainda a ligação espiritual, tipo, tá tudo funcionando normal ainda. Cara, essa foi sempre a minha dúvida, entendeu? Continuo na dúvida, mas vamos ter que dar uma avaliada. Tipo, não é decretado morte de nada ainda. Porque, se não me engano, ô, senador, você que é quase um neurocirurgião praticamente aí, né, nessa área, existe pessoas em coma que acham que não precisa de tanta máquina, assim, tipo, tá ligada à máquina, alguma coisa, nada, né? Tipo assim, que nem, vamos comparar com o quadro da morte cerebral. A morte cerebral, a pessoa tem que ser entubada, tem que fazer um monte de coisa para fazer os órgãos continuar funcionando para poder doar. No caso de coma, nem sempre precisa estar ligado, entubado, nem nada. Para mim, só está apagado ali só e com, vamos falar assim, falando miseramente, aquele negocinho no dedo para pegar a pulsação cardíaca ali só, para comparecer na TV, ou não, ou é tudo entubado também no coma? Então, não sei te dizer, porque eu não sou médico. Mas pelo que eu sei, no coma, eu acho que depende da situação, mas em muitos casos a pessoa fica entubada sim. Não, isso que é a minha pequena dúvida, porque, mas como eu acho que não, tipo assim, aí ainda, como está tudo funcionando perfeitamente, e só está esperando esse... Porque os médicos mesmo não colocam coma, tipo, como morte. Tanto que eles falam para mim, deixa a pessoa lá 1, 2, 3 anos. Sim, o coma normalmente é um período que o espírito se liberta e muitas vezes tem experiências. Eu já vi reportagem falando que a pessoa viveu não sei quantos anos em coma e de repente ele volta e relata várias experiências que ele viveu em lugares tal. Então não é uma morte. É aí que eu acho, nesse caso que o Jorginho quer citar, se é um coma, aí eu acho que aí é eutanásia, porque, tipo assim, o corpo está funcionando tudo bem. Já na morte cerebral, o instrumento deixou de ser útil
o espírito já, não tem mais como funcionar nada do corpo com o espírito. Como ele está ligado e ele pode voltar, como já voltou várias vezes, e levou a vida normal depois ainda. Olha, gente, olha, a minha questão é essa. Eu acho que a gente podia, um dia, fazer um parênteses e dar uma pesquisada sobre isso e criar um debate, uma forma para a gente chegar a um consenso. Porque agora eu fiquei na dúvida, porque quando o corpo está em coma, essa máquina para o espírito, ela está, digamos assim, se não desorganizada, mas ela está inútil, porque o espírito não consegue trabalhar com ela. Se há uma morte cerebral, onde ele fica ligado à máquina, é a mesma coisa, a vida é mantida artificialmente. Não, eu não entendo assim não, Jorginho, porque que nem o Claudinho falou, esse momento de coma pode ser algum tempo para o espírito, que a gente vai saber o que se acontece, que nem o Claudinho falou, vários casos que o pessoal volta e relata um monte de coisa. A gente não sabe esse período de coma, o que é para o espírito. Sim, exatamente. Ele voltar. Já na morte cerebral, o espírito não tem mais esse tempo de reflexão lá em cima. Então, a morte cerebral é decretado o fim mesmo. O de coma Não você sei, não tem cara. ainda. Olha, eu acho lógico o teu pensamento, mas não sei, vamos colocar isso entre parênteses para a gente poder um dia abrir um parênteses no nosso estudo e dar uma pesquisada para a gente poder dar uma discutida nisso, porque eu acho importante aqui. Beleza. Claudinho, continua aí, pergunta 70. Vamos lá, pergunta 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Isso eu acho legal, cara. Ou seja, o átomo de carbono que serviu lá para ser o rabo do dinossauro ainda está sendo usado pelo nosso nariz aqui. Uma parte do glúteo, uma unha. Quer dizer, a própria natureza ela tem essa economia de material. Não se perde nada. Quer dizer, tudo volta... Aí entraria também uma dúvida. Quando nós somos cremados, esse material orgânico deveria se apodrecer de maneira natural. Quando você é cremado, esse material volta à natureza? Volta. Com certeza. Volta. Mas peraí, mas quando a gente está, digamos assim, tendo como é que chama? A decomposição natural. Tem os vermes que se alimentam da gente e tudo. Quando nós somos cremados, esses vermes nem... Caramba, a gente mata eles na formação, coitados. Quer dizer, eles não têm matéria orgânica mais, ela foi queimada. A vitalidade que é espiritual, sim. O verme ajuda a decompor, transformar aquilo em pó. O que a fornalha já faz, transforma a gente em cinza e depois só joga na terra só. É a mesma coisa. Eu diria que a cremação é uma decomposição numa velocidade mais rápida, igual a água. Você deixa a água, um pote de água no sol, ela vai evaporando lentamente, mas você pôr no fogão e acender o fogão, ele vai evaporar muito mais rápido. É o mesmo processo, só que de formas diferentes. Isso é outra coisa que eu também fiquei... Não que eu tenha medo de morrer cremado, mas de ser cremado, melhor dizendo, né? Eu tenho coisas de vida passada, com certeza eu fui enterrado vivo, porque eu tenho um pavor de claustrofobia, e lendo uma revista espírita do Kardec, aí conta de um espírito que foi enterrado vivo, ele relatando o espírito. Sim, vai me dando um comichão, me vai dando Eu fui enterrado vivo, no mínimo, e eu já falei, quando eu morrer, só tem que fazer uma coisa. Eu quero ser cremado. Também preciso ser... Só cortar a veia do coração só. Tudo que liga ao coração, corta. Na hora da... Pra morrer mesmo? Pra morrer, né? Vamos ter dúvida. Tá lá no necrotério, no MR, corta veinhas do coração aqui, ó. Corta tudo e manda cremar. Não, vê que o Babu, eu me lembro dessa mensagem, se não me engano, está em 67. Estava em 67. O espírito conta que ele ficou com tanta má impressão, que essa impressão seguiu ele após a morte, cara.
Ele deu a mensagem contando a situação de respiração que ele tinha. Meu Deus do céu, eu fiquei com a minha asma, que eu tenho bronquite asmática. Faltou eu, fiquei quase sem respiração, porque ele mostrou toda a emoção. Já imaginou, cara? Eu senti na pele. Eu também quero ser queimado por isso. Para dizer, ó, esse cara está enterrado, morreu mesmo, entendeu? Não tem como voltar, não. Como tem aquela frase do Carl Sagan, nós somos poeira das estrelas. É praticamente um profeta esse. É um Khalil Gibran entre nós aqui. É um Khalil Gibran entre nós aqui. Vai, senador, continua a dedo do Kardec aí, vai. Tem um comentáriozinhozão aqui. Diga lá, filhão. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações, constituindo novos seres, que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. O princípio vital volta para sua origem para ser reutilizado novamente. Então, tem um trecho no livro Obreiros da Vida Eterna. Se eu não me engano, faça propaganda aí, faça propaganda. Vai. Se eu não me engano. Oi? De quem que é o livro? Obreiros da Vida Eterna. É do André Luiz. Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, beleza. Então, se eu não me engano, capítulo, acho que 15 ou 16. Eu acho que é 15. Que ele descreve lá o enterramento do Dimas. Enterramento não, sepultamento. Ô, senador. Você que é aí amigo do Cícero, e aí vai me falar de enterramento, nego? Enterramento. Inumação. Você que, quando Cícero fazia os discursos no Senado, você que corrigiu, aí você me vem com esse enterramento, nego? Inumação. Quando eu estava na inumação do Dimas, o Jerônimo, que era o chefão lá da equipe espiritual, André Luiz descreve que ele chega e ele extrai os últimos elementos vitais do corpo físico dele, e aí André Luiz fala que ele faz um procedimento lá, que ele extrai esses elementos e joga na atmosfera por um processo indescritível na linguagem humana. Então aí mostra que esses elementos, eles realmente se dispersam na atmosfera, eles voltam para a fonte comum. Mas isso é feito, o Claudinho, porque o fluido vital que resta é o alimento dos desencarnados que precisam se alimentar. Então, eles têm que tirar o restante para que os vampiros não ataquem seu corpo na hora do enterro. Sim. Exatamente. Tem que ter merecimento para ficar protegido na hora do desencarne. Com certeza. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si no caso de certas lesões e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Isso seria um caso também, assim, quando é desarranjado, tudo mais, o fluido vital é incapaz de transmitir, você pode ver muito isso no câncer, né? O que é o câncer? As células não conseguem produzir aquele material de novo ali, seja o câncer, então ela vai desarranjando, então o fluido vital já não consegue mais estabelecer uma ordem ali, então... É por isso, Babu, que quando nós sofremos de uma enfermidade, digamos assim, continuada, uma enfermidade, o desencarne é muito mais fácil, porque ele vai consumindo o que é fluido vital. Agora, o grande problema é a morte instantânea em algum acidente. Porque, digamos assim, você não espera que vai morrer, né? Não há nenhuma doença.
aí você sofre um acidente que corta a existência muito automaticamente, o próprio espírito tem que estar muito bem elaborado, porque ele ainda está preso no corpo e o fluido vital ainda está ativo. Parece que tem um problema se o espírito não for, digamos assim, protegido, amparado, ou ele não saber, não perceber a situação que ele se encontra e que ele fica vagando, porque a sensação de vida ainda é muito forte. É o que lá no livro Obreiros ele fala, que as pessoas que muitas vezes, por exemplo, morrem com essa bateria cheia, os vampiros avançam em cima de você. É terrível. Jorginho, Por mas isso que aí é bom a cremação. você que é uma pessoa esclarecida agora na doutrina espírita, tudo mais, se caso você ficar na dúvida, você pergunta para alguém do lado. Se ninguém respondeu, você diz, eu fui, bati bota. Tá legal. Você pergunta para alguém que está passando, você está me vendo. O cara não falou nada com você, falou assim, bati as botas. Já era. Não, Babu, tem uma coisa mais fácil que isso. Ó, por exemplo, eu sei que eu não sou vidente. Eu não tenho essa condição anímica de ser vidente. Se eu desencarnei e ver a minha mãe, eu já sei que eu desencarnei. Porque minha mãe morreu, desencarnou em 95. Se eu ver a minha mãe, eu já sei, já fui. O cara aqui tá, tipo assim, otimista, tá achando que já vai direto para colando espiritual já, ó. Que ele não vai dar uma andadinha no umbral ali, no pântano ali. Ele acha que tá no merecimento total ali. Não, porque se eu pego, Babu, se eu perguntar, digamos assim, eu vou perto de você, Babu, tá me vendo, tá me vendo? Eu vou dizer, Babu, larga de sacanagem, tá me vendo? Você tá de sacanagem comigo. Cara, você tá me zoando, cara. Fingindo que não me escuta. Continua, vai lá, senador. Depois. Vai lá, firme aí, cara. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjam, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Ou seja, isso aqui é legal. Você viu que essa energia, esse fluido vital, ela tenta a qualquer custo, tipo, ficar continuando trabalhando, mas ela vê que não tá jeito, ela começa a gastar essa energia aí e o negócio vai embora, né? Você viu que pelo menos aqui ela, tipo, como o corpo é tão perfeito que ela fica ainda tentando trabalhar, tanto que nem vocês relataram, precisa até, se alguém especial, vai uns agentes ali, os guias protetores, para pegar essa energia e dissipar, para não deixar para os espíritos ali que se aproveitam dessa condição. Mas a energia por si só, ela quer trabalhar, né? Ela por si só. Eu faria até uma analogia com óleo lubrificante. Então, você tem uma engrenagem lá, o próprio motor do carro mesmo, para ele funcionar direitinho, tem que ter o óleo lubrificante ali. Se você tirar o óleo, em pouco tempo o motor, né, acaba o motor. Então, vamos dizer assim que esse fluido é como se fosse esse óleo, dando possibilidade, é lógico, é uma comparação bem tosca, mas o fluido vital ele faz muito mais funções do que um óleo, mas é só para a gente ter uma ideia. Mas, Claudinho, essa sua analogia foi boa, porque você tem que manter esse óleo lubrificante na máquina para mantê-la equilibrada e sem desarranjo. Quer dizer, nós temos que manter esse fluido vital limpo, tranquilo, bem arrumado. Colocar água no radiador, se é que nós temos radiador. Nós temos radiador, sem água também a gente pifa. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos na natureza.
Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. Perfeito. Tá subindo, pô. Positivo? Operante. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que então, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Aqui ele está falando do passe magnético ou da fluidoterapia que nós fazemos sempre. Não, Aqui, passe magnético está falando do passe. Mas eu acho que esse passe magnético que é rotineiro na casa não é isso aí não, Jorginho. Sim, porque na fluidoterapia, Babu, a gente passa o fluido vital, uma parte nossa, e também do plano espiritual. No passe magnético, você transmite só do seu corpo para quem tem abundância. Há uma diferença, né? Eu não sou um adepto, assim, muito conhecido do Giacomello, mas considero que o seu estudo sobre magnetismo tem uma certa qualidade e a gente precisaria estudar mais. Quando a pessoa consegue ser um magnetizador ou quando ele é simplesmente um trabalhador de fluidoterapia. Não querendo fazer de novo propaganda do livro Opeiros da Vida Eterna, mas lá tem um capítulo também, quando o Dimas está ali, naquela de vida ou morte, os familiares junto dele ali, mentalizando para ele não morrer, segundo o que fala lá o instrutor Jerônimo, ele fala que os familiares não deixavam ele realmente ser desligado, porque todo momento eles estavam jogando esses fluidos no corpo dele e não deixava a vitalidade se esvair para ele ser desligado. Então, é como se eles estivessem jogando esse fluido para ele e vamos dizer assim, os chakras dele ali estavam ali rodando, em vez de parar, continuava rodando por causa dos fluidos que os familiares jogavam para ele. Por isso, Claudinho, existe aquela chamada melhora da morte, né? Para poder tirar todos os parentes ou as pessoas que ficam muito preocupadas para o cara poder dar, melhorou, graças a Deus, a pessoa vai relaxar, aí o cara vai embora. Chama-se a melhoria da morte. Puxa, o cara está muito mal, deu uma melhorada e já diz a Deus que ele vai morrer mesmo. Sim. Porque nós mantemos preso a pessoa e ele também, né? Eu conheci caso assim já. O Jorginho citou aí, Jacob Melo. Instruções sobre o magnetismo animal e tratado completo de magnetismo animal. Legal, Babu. Babu, dá uma estudada aí, né? Babu, dá uma estudada aí e vamos estudar isso junto, porque eu considero ele um bom técnico nisso. O problema é que é muito caro trazê-lo para um seminário, cara. O cara é lá do Pará, é caro pra caramba. Jorginho, estamos em pandemia, Jorginho. Ninguém pode sair de casa, Jorginho. Tirando o senador que foi pra praia. Tirando o senador que foi pra praia no senador. Poxa, mas isso aí. Cara,
Aliás, ô, Claudinho, você usou máscara na praia? Usei quando eu cheguei. Tirei quando eu estava sentado na cadeira. Coloquei de volta quando Olha eu fui embora. só, olha só. Olha só, cara. O cara usa máquina de café de mercúrio. Mercúrio e alumínio. E ainda não usa máscara na praia. Caramba, rapaz. Vamos ter que rezar muito para esse espírito, viu? Cara, Vai. não tem como. A praia é um lugar aberto. O governo, o que que o governo fala? Quando você estiver na sua casa, trabalhando no escritório, abra as janelas e as portas para ventilar. Você quer lugar mais ventilado que a praia? Tá tudo ventilado lá. Por que que eu vou ficar de máscara? Babu, mas o Claudinho lá só tinha monóxido de carbono, cara. Aquela multidão. Como é que você viu praia aberta para você, meu filho? Não, senhor, Você tá. não tinha multidão. Onde eu fui lá, o pessoal estava bem distante. Por isso que eu fui lá. O E senhor outra, tem foto? O senhor tem foto, um vídeo comprovando isso aí? Senão pode ser um relato enganoso. tenho sim, senhor. E outra coisa, eu fui porque a minha irmã mora lá, ela mora sozinha. Entendeu? Então, ó, faz tempo que eu tô precisando A ir lá. irmã dele tem 50 anos, agora vem falar que a irmã dele não pode ficar sozinha. 50 não, 60. Ô, Babu, agora vamos sacanear com o Cláudio um pouco, né? Espíritas do Brasil que verão o nosso estudo. Espírita não é referência para ninguém. Então, não siga o Claudinho. Quando forem à praia, usem máscara, leve o álcool gel. E, se possível, o que ele falar, não siga. Não siga. Ele é espírita nascido no Brasil. Então, se fosse francês, entendeu? Aí já podia seguir. Eita, Claudinho, Eu, mas fez eu, bem, cara, sou, descansou eu bem. sou espírita, não sou brasileiro, né, irmão? Sou de uma das mais nobres estirpes familiares da gens da Roma Antiga, a gens Cláudia. Cara, o cara É uma tá. das mais tradicionais gens da Roma Antiga. Ninguém pensava naquela época também. Gente, quem é que lê agora aí? Sobrou o senhor, né, ô safado? Como é que é? Sobrou o senhor. Para mim? Beleza, então. Então vamos lá. O inteligência e instinto. Isso é complicado para o espírito, hein? Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessário a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Ou seja, a Aí inteligência que é. está. Voltando àquela palavra de novo que o Claudinho já marcou no seu dicionário aí. Atributo. Claudinho, o que é mesmo um atributo? Vamos consultar o doutor Google, né? Só para fazer aqui que ele fala que a inteligência é um atributo já do espírito. O princípio vital é aquela energia que é da vida ao corpo. Então, Sim, a só que a inteligência não faz esse inteligência é um princípio vital. atributo do espírito. Isso que eu falei, é do espírito. Espírito, Então, a questão seria perguntar: o espírito tem inteligência ou o espírito é inteligência? ele tem a inteligência. Mas isso, A gente já isso não discutiu na pode ser a outra parte aula. dele, é o atributo dele, o Babu. Nós já discutimos ela na outra aula, é atributo do espírito. Sim, por isso que a gente tem que lembrar o que é atributo. Claudinho, meu Atributo filho. é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa. O que é Então, próprio se é de alguém. próprio, beleza, é dele, maravilha. Como que a gente vai falar aí? A inteligência é um atributo do espírito, só o espírito que tem o espírito já com letra maiúscula. Exatamente. Vamos lá.
A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Isso é legal. A consciência de sua existência e de sua individualidade. Certo? Assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podem, assim, distinguir-se, primeiro, os seres inanimados constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Aí, cara, aí que é complicado. Porque, olhe bem, se existe ser animado, não pensante, dotado de vitalidade, ele é um princípio espiritual no corpo. E se a inteligência é um atributo do princípio inteligente, mesmo que ele não esteja de maneira ainda consciente de si mesmo, ou fazendo essa faculdade de usar a inteligência, mas ele já é um ser inteligente porque tem. Então, aqui, esse terceiro aqui me fez pensar o seguinte, porque ele não fez uma divisão. Aqui ele está englobando homens e animais, pelo que eu E entendi. também vegetais. Não, vegetais não. Não, Vegetais porque, está no segundo. seres animados. Vegetais está no segundo. O vegetal é um ser animado, Não, não pensante. não, Não vegetal é o Mas segundo, bruto, Jorge. mas Estou falando do terceiro. vitalidade. Estou falando do terceiro. O vegetal Não, está no o terceiro segundo. já são os espíritos com organismos mais complexos. Então, o terceiro, ele está englobando animais e homens. Ele não fez uma divisão entre animais e homens. Ele juntou tudo. Sim, Isso. aí Então, sim. se ele está dizendo aqui que são seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar, eles estão dando a entender que os animais também pensam. Sim, hoje já é aprovado em relação a isso, né? Hoje a ciência já coloca que os animais são seres sencientes. Mas aqui em relação ao número 2, Claudinho, aqui não estaria colocado os vegetais aqui no número 2? É isso que o Claudinho São falou. os vegetais, eu não estou discutindo isso. Ah, beleza. Joinha. Então, aqui nós chegamos a um bom consenso, hein? Ou seja, os animais mais complexos já são seres sencientes, então eles estão englobados também nisso. E aí podemos entrar numa outra hora no debate, como nós estamos usando esses seres sencientes, que já têm um pensamento primário, mas já são dotados de vitalidade e de um princípio inteligente que faz, digamos assim, buscar as suas próprias necessidades. Né? É importante pensar nisso, porque aqui já fala sobre isso. Positivo. Pergunta 72. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Quem que é inteligência universal? Gente, aí cabe uma pergunta. Quando o Criador nos cria, nos faz ser paridos, ele picota um pouco dessa inteligência e dá para nós? É isso? O Jorginho voltando naquele negócio que todo mundo, que Deus é a criação de novo. Olha lá. Não, mas Que aí... Deus é a criação. Olha, Jorginho. Olha a resposta, meu filho. Olha a resposta. Qual é a fonte? Ou seja, aonde é a origem? De onde isso vem? Já o dissemos, a inteligência universal. Quem é universal é Deus. Deus criou.
Mas é aquele negócio, né? O quadro com o pintor. Não é a mesma coisa. Porque, Cláudio, Claudinho e Babu, olha só, se a inteligência é um atributo do princípio inteligente, e o Claudinho acabou de ver que atributo é próprio de, ou seja, e se a inteligência você a tem, atira do exercício universal, então Deus deve tirar dele para nós. Não, não, não. Não, não, não. Olha o Jorginho querendo botar Deus em tudo. É aquela coisa. Eu escrevi um livro. Eu não sou o livro. Por mais que esse livro seja uma república de Platão, seja alguma coisa, esse livro é uma representação minha. Não sou o livro não sou eu. Eu não tipo assim, eu não doei nada pro livro. É a mesma coisa do quadro de pintor. Tipo assim, Deus fez a gente, mas não tirou nada dele. Deus. Aí quem tá querendo compreender Deus, como que Deus faz as coisas? A gente não vai ter esse nível, Jorginho. Eu sugiro a gente seguir na próxima, que aí vai completar a resposta que o Jorginho está querendo. Tá legal. Vamos lá, então. 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como toma e assimila o princípio da vida material? Isso não é mais que uma comparação e que não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número. Beleza, calei a minha boca. Está respondido? Está respondido? Está respondido para você, Jorge. Calei a minha boca. É que você sempre quer voltar na mesma coisa, Jorginho. O Jorge, ele quer saber mais do que os espíritos podem dizer. É inacreditável, Jorge. Claudinho matou a cobra e mostrou o porrete, hein? Não, mas isso a gente já fizemos lá no começo, até na pergunta 16, nós chegamos a essa conclusão já. Mas vamos lá, pergunta 73. Olha como as coisas são complicadas, cara. O instinto é independente da inteligência? Não. Precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Ou seja, o instinto é um agregado já de conhecimento que você automatiza e realmente não pensa mais sobre isso. De tanto repetir, de tanto você aprender, de tanto você exercitar, ela torna-se uma habilidade. E aí você não precisa mais colocar nela a sua atenção. Ela por si só já lhe age. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? Não. Porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. A inteligência. Isso é perfeito. E a pergunta 72 também, regar essa fogueira com gasolina, né? Quando ele fala uma inteligência não racional. Vamos pegar a figura do nosso amigo senador. Já uma pessoa individualizada, O que eu tenho que ver com isso? Não, só vamos fazer exemplos nesse mundão de meu Deus aqui, né? Claudinho, você é a melhor referência que nós temos, cara. Aí quando o Jorginho fala que é alguma coisa automática e você não pensa mais nisso, a gente compara muito com os animais ainda, com esse instinto animal ainda. Mas vamos falar que senador é um chocólatra.
Ele até rouba dinheiro para poder comprar seus chocolates. É um instinto dele por chocolate. Aí cai nessa inteligência não racional de não pensar realmente naquilo, não tirando desse não racional para animal, que animal tem fome, vai atrás, tal, quando ele satisfaz, ele para. Mas no senador é um instinto que eu não acho palavra para traduzir, porque é uma coisa que ele não pensa mais, que traz prejuízo para ele não pensa mais isso. Então, ele volta para essa pré-animalidade, vamos dizer assim. Então, é legal ter esse outro viés também dessa inteligência não racional, que é quando você tem um homem bem brutalizado, que hoje em dia na sociedade a gente vê aí que o pessoal em transporte público faz um monte de coisas bizarras aí e tudo mais. É essa inteligência não racional, é um instinto ainda que mantém a pessoa num... Vamos dizer assim que o instinto é algo que você faz, você não pensa, você só pensa depois. Uhum. Aquilo que você pensa para agir, isso é racionalidade. Aquilo que você primeiro age para pensar depois, isso é instinto. Isso aí. Tanto que na mitologia, por exemplo, quando, né, há aquele episódio em que Prometeu cria, né, a humanidade, o nome Prometeu significa aquele que pensa antes, ou seja, a pessoa racional. Só que o Prometeu, ele tinha um irmão chamava Epimeteu, Epimeteu. que significa o que pensa depois, ou seja, corresponde ao instinto, aquilo que você faz sem pensar. Sem pensar. Por isso que tem aquele episódio que quem abre, né, quem presenteia aquela urna lá para Pandora e tudo mais, é o próprio Epimeteu. Ele Mas, não pensou nas consequências. Então simboliza isso, o pensar racional e o pensar irracional. mas para você ver, como aí você tem um Claudinho, assim, um ser pensante já, tá ligado? Como que o homem fica animalizado para não pensar, cara? Porque ele age por instinto totalmente, ele não está pensando em nada. É aquela a inteligência, tipo, não racional mesmo, ele não pensa em nada. Você vê que no corpo humano ainda, o espírito ainda fica preso a essa forma de agir bem tosca, assim, ainda, né? Mas nós também temos que colocar também que o instinto é uma habilidade já adquirida. Você pensa bem, como a gente que já dirige carro já há algum tempo, hoje em dia já nem mais tem câmbio mecânico, mas algum de vocês pensa para passar a marcha, ou vocês já sabe quando está precisando passar a marcha? Até pegar essa habilidade, você fica preocupado, como é que eu passo? Passa antes, arranha. Mas depois você passa e nem percebeu que passou a marcha. Não, mas aí, conforme a gente vai estudar, o que convém ao homem, que é próprio do homem, é a virtude e conseguir dominar esses instintos, para não mais ficar, tipo, nesse agir sem pensar. Sim, claro, porque você tem que transformá-lo de maneira consciente. Sim. Para evitar, digamos assim, que o hábito ele domine, né? Isso, por isso que tem aquele negócio, que não é a carne Porque que é o fraca, hábito o é uma segunda espírito que é natureza. fraco. É por isso que não tem aquele negócio da carne é fraca, é o espírito que é fraco e não tem vontade de vencer os seus instintos. Eles preferem ser dominados pelo instinto e não tem força de vontade para dominar o seu instinto. Beleza. Podemos seguir? Podemos. Pergunta 75. Não é 74, não? É exato. Ah, não, é 75. Dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Não. O instinto sempre. Não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Por que a razão não é sempre um guia infalível?
ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Deixa eu fazer uma defesa da minha pessoa, que eu fui caluniado Que isso? há alguns minutos atrás, Que isso? dizendo que eu sou fissurado em comer chocolate. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre mais seguramente que a razão. Tá vendo? Olha aí, querido. Ei, cara, explica isso. O que você quer dizer com isso? É um advogado, tá querendo usar a lei de forma contrária, tá ligado? Babu, esse cara era um senador sofista da Grécia Antiga. Esse cara era um sofista, bicho. O nosso ilustre filho esquecido do Herculano Pires disse que eu sou uma pessoa viciada em chocolate, que eu não posso ver chocolate, que eu vou lá e compro e como chocolate. Ele tá falando aqui, ó, o instinto nos guia muitas vezes melhor do que a razão. Mas tem umas coisas boas, certo em comer chocolate. Frase, você botou em Rapaz, Babu, esse cara era inimigo do Sócrates. O Sócrates não gostava de sofista. Ele pegava a verdade e revertia. Esse cara é um filósofo sofista, rapaz. Você é o Catarina, de Cícero. Até quando, Catarina? Irá abusar da nossa paciência? Meu nome não é Catilina. Catilina, isso, Catilina. Vamos lá, gente. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Isso eu acho legal, cara. Porque a gente só aprende na tentativa e equívoco. E aí, na produção de habilidade, né? É por isso, Babu, que eu te passei, eu não sei se passei para o Claudinho, isso aí eu não lembro. Aquele livro do Pondé, você viu que eu te passei a capa? Não sei, eu esqueci se eu passei para o... Nesse livro ele coloca bem essa crítica. Ele coloca que nós não usamos a inteligência de habilidade, nós usamos a inteligência de rebanho, entendeu? Então, nós somos mais sofistas do que inteligência racional. Depois tem um vídeo também que é legal, que eu vou passar para vocês, de um rapaz lá, que fala disso aí, que ele vai falar, culto à personalidade de alguém. Aí ele fala... Ele é mais, tipo assim, é mais político, assim, o vídeo é mais politizado, é mais por meio político que eles dão os exemplos, tomar algum político como ser perfeito e tudo mais, ele faz um discurso em cima disso, e cai bem com isso aí, de a pessoa não analisar, que a pessoa só escuta de um e já acha que aquilo é o bastante, ela não forma a opinião dela, ela não vai ler, ela não vai pesquisar, não. Uma pessoa falou, ele acredita cegamente naquilo e vai. E aquilo, aí ele não consegue até argumentar, porque ele não estudou, ele não tem base, tá ligado? Então é um vídeo legal, é uns 15 minutos, depois eu passo para vocês. Mas o teor é político. Vocês tiram a parte política e... Babu, agora é você que lê. É o livro segundo, Mundo Espírita. Mundo Espírita. É praticamente eu, né, nego? Dessa parte eu manjo aqui. É o nosso métier. É o nosso métier, entendeu? Origem e natureza dos espíritos. Pergunta 7,6.
Que definição você pode dar dos espíritos, letra maiúscula? Pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade e não mais o elemento inteligente universal. Aqui eu gostei bem interessante, porque aqui já o Kardec coloca o espírito com letra maiúscula para dizer que já é o espírito estagiando no reino hominal, não mais o princípio inteligente nas suas fases mais elementares. Beleza. Alguma coisa, senador? Não? Vamos seguir em frente. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou seriam somente emanações ou porções da divindade, aí, Jorginho, e chamados por essa razão filho de Deus. Meu Deus, são obra de Deus. Exatamente como o homem que faz uma máquina. Essa máquina é a obra do homem, mas não é ele próprio. Viu, Jorginho? Jorginho! Quando o homem faz uma coisa bela, útil, a chama sua filha, sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus. Somos seus filhos porque somos sua obra. Bem, então, aqui para mim está liberado. Não somos pedaços de Deus, beleza. Mas somos obra sua. Mas é exatamente isso que a gente já está falando faz tempo, que nós somos obra dele, nós não somos pedacinhos de Deus. Isso foi da 1 a 16, Jorge. Nós já estamos a 76 já, Jorge. O Jorge, ele nem escutando dos livros dos espíritos, ele não se convence. Ele quer saber mais que os espíritos que ditaram o livro. 7-8. Os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus, de toda a eternidade. Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos nada. Jorginho, pinta aí no seu livro aí, pinta aí para você não esquecer. Podeis dizer que não tivemos princípios, se entenderes com isso que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Mas, quando e como cada um de nós foi criado, repito, ninguém sabe. Esse é o mistério. Aí que é o negócio, né? Porque a gente sempre coloca que quem tem um começo tem um fim. Mas como o nosso princípio é tão distante, não dá para saber realmente. Não tá. Que nós tivemos um princípio, porque se Deus é eterno, nós não somos eternos, mas somos imortais. Olha que coisa bagunça. E a gente... Vai, senador, manda. Então, a palavra eterno, ela significa aquele que não teve início e nem fim. Fim. Deus. Então, nós é Deus, ou seja, nós não somos eternos porque nós tivemos um princípio. Um princípio. Então, nós somos imortais, porque não teremos fim, mas nós tivemos princípio. Um princípio. E isso é uma coisa assim, meia... vamos deixar aqui no mistério, que por enquanto é o que a gente atinge. Por enquanto é um mistério, então grava bem isso aí. É um mistério. Mistério. Não sabemos nada. 7-9. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados dos elementos imaterial? É evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente.
como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Beleza, mas aqui tem uma coisa importante. Ô, Claudinho, vai aí no seu dicionário Supimpa e vê o que é individualização, para a gente poder bem marcar isso aqui. Isso aqui é importante. Mas aqui na pergunta a gente pode marcar. É na pergunta? Não, é na resposta. Os espíritos, com letra maiúscula, são Sim. a individualização do princípio inteligente. Sim. Então temos que entender o que é individualização. Individualização, processo pelo qual um organismo, um indivíduo, se torna diferente de todos os outros. Quando você é princípio inteligente ainda, você é semelhante a muita coisa ali, depois que ocorre essa individualização sua, que cada um vai ganhar a sua digital, vamos dizer assim. Peraí, então aqui quer dizer o seguinte, quando nós éramos princípios inteligentes, nós éramos uma coisa comum, e a gente se individualizou e se tornou algo diferente, é isso? Isso, porque é aquele negócio, o animal ainda não tem a sua consciência de si próprio ainda. Aí, como você vai perguntar como que isso ocorre, Jorginho, a gente não sabe ainda, Jorginho. As portas não foram abertas para nós ainda. A porta da esperança, a porta 1, 4, 5, qual que você quer? Cai no chão. Essas portas não foram abertas ainda, Jorginho. Mas essa questão, ô Claudinho, fala, por favor, repete devagar esse negócio da individualização para ficar gravado aqui. Processo pelo qual um organismo, um indivíduo, se torna diferente de todos os outros. Quer dizer, aí ele se torna o indivíduo, a si mesmo. Então, Isso, aqui aí. significa o seguinte, que nós somos diferentes, cada um de nós é diferente de qualquer princípio inteligente que tenha se individualizado. Nós somos únicos, então. Isso que eu acho Nós legal. somos únicos. Isso. Sim. Bacana, gostei disso. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? É permanente. Deus nunca parou de criar. Aí que dá um bug total. Você pensa bem. Quantos espíritos então tem Jesus? Jorginho, não faça essas perguntas, Jorginho. Rapaz, porque ó, você pensa bem, por mais que o universo seja grande pra caramba, e se ele está sempre criando, Jesus. É que a gente materialmente só conhece esse universo, a gente não sabe mais se existe outro universo, a gente não sabe mais. A gente ainda está no... Esse negócio aí deve ter realmente multiversos e tal. E aí, nós chegamos ao ponto qual nós temos irmãos extraterrestres. Não é extraterrestre, são espíritos, Jorge. É tudo espírito, Jorginho. É tudo espírito. Nós estamos por aí, meus Deus. É tudo espírito. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está em Júpiter. Eu ia mandar uns negócios para vocês lá que Plutão vai dar uma volta completa ao Sol em 2172, dia 23 de março, alguma coisa assim. Depois eu mando para vocês. Manda sim, beleza. 81. Aí, 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os cria, como todas as outras criaturas, por sua vontade. Mas, repito mais uma vez, sua origem é um mistério. Kardec tenta entrar ali nas águas, mas os espíritos não deixam não ver. Assim, vocês vão conseguir entender essa... Ele tenta com uma perguntinha capciosa ver se os espíritos dão uma escorregada ali no tomate, mas não consegue. Não. Aqui é, ô Claudinho, aqui é espírito de responsa, rapaz. Eu tô vendo aqui nessa parte aqui, o Kardec deu uma de Jorginho naquela época. Isso. 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Como
como podemos definir uma coisa quando não temos termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem a palavra, incorpóreo seria mais exato, porque deveis compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria puríssima, mas sem comparação ou semelhante para vós. É tão etérea que não pode ser percebida pelo vosso sentido. Os 5 sentidos que nós temos lá, é 5, né? E por isso, para compreender Deus e um monte de coisa, falta outros sentidos ainda. Bastante ainda, beleza. Aqui no meu ele fala que é uma matéria quintessenciada. O que quer dizer isso? Tem isso aí dicionário? Deve ter. Isso aí é uma gourmetização do incorpóreo. Isso aí já veio daqueles intelectuais de 1980, 90, sabe? Foi uma gourmetização da palavra. Essa matéria essencial. Porque, Babu, essa palavra incorpóreo já nos dá uma ideia, porque o espírito ele não tem corpo, né? Então isso já dá uma ideia. Agora vem um adendo aí do Kardec. Calma aí, Claudinho estava procurando um negócio lá? Eu estava vendo se tinha uma definição no dicionário de quintessência, mas não tem. Isso aí foi coisa da década de 80, 90, que deu uma gourmetizada no negócio aí. Vamos lá, adentro de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo que conhecemos como matéria aqui na Terra, essas coisas densas que nós usamos aqui, né? Uma comunidade de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos como verdadeiros cegos. Podemos defini-los somente por comparações sempre imperfeitas ou por esforço de nossa imaginação. E agora eu faço um adendo aqui para o nosso querido amigo, que ainda fica chamando os caras de ET, fica fazendo aqui, é sobre-humanos, não é extra-humano, não é extraterrestre, é sobre-humano, espírito. Tá legal. Ou seja, o corpo dele não é igual ao nosso, porque ele é de outro lugar, beleza, mas nós estamos aí. 8.3. Alguma coisa, algum adendo mais aí? Não, podemos... Não, podemos seguir. Como a sua tradução é do Herculano, o Herculano sempre tem adendos que a gente não tem. Você tem algum especial que ele coloca nisso aí? Não. Sobre os espíritos? Ele fez uma notinha de rodapé aqui, mas não achei muito importante falar, não. Se quiser, eu falo. Mas fala aí, porque ele sempre faz um livro em cima de outro livro, né? Então, aqui no finalzinho, ele faz uma roda... no final da parte de Kardec aqui, ele coloca assim: os espíritos revestidos do perispírito são o objeto desta referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como vemos na resposta ao item 79. Tá vendo? Porque aí já dá uma explicação. Porque o perispírito é matéria. E a pergunta é sobre o espírito sem o perispírito. Você vê, o espírito com o perispírito, ele é material porque ele pode ser tangível. Agora, nós não conhecemos ele sem o perispírito. Mas você não esquece nunca de colocar isso para a gente, Claudinho, porque o Herculano, ele tem essa qualidade. Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, para mim é uma qualidade. Ele escreve um livro dentro do próprio livro. Porque aqui, como fala assim que no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos, ele quer colocar, olha, a gente tem um perispírito, mas ninguém consegue perceber.
Então, é uma matéria que a gente está, né, tá numa essência além da nossa capacidade de enxergar. E mesmo Beleza. quem tentasse falar, a gente não ia conseguir compreender, porque a gente não tem sentido, a gente não vai conseguir. Sim. Ele só vai dar algumas comparações ali próximas, só para a gente ter uma leve ideia só. Sim. 8.3. Compreende-se que o princípio de onde emanam os espíritos seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um fim, e se, num dado momento, mais ou menos longo, o elemento do que são formados se dispersa e retorna à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que começou não possa acabar. Os espíritos têm um fim. É isso que um dia o espírito vai morrer, vamos dizer assim, né? Depois que a gente alcançar a perfeição, nós vamos deixar de existir. Calma aí que o Claudinho está procurando alguma coisa aqui, calma aí. Não, só estou vendo as outras traduções, como é que tá. Ah, então tá. Então, tá todo mundo entendido da pergunta aí? Sim, Aonde? porque é importante. Então, vamos à resposta. Há coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para serem rejeitadas. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Nós vos dissemos que a existência dos espíritos não acaba, e é tudo o que por hora podemos dizer. Na Deixa minha o mistério. resposta aqui é o seguinte: dissemos que a existência do espírito não tem fim. E qual é a sua tradução aí, Claudinho? O começo, você fala? Não, Não, o não. final. É a Dizemos última que a frase ali, existência ó. do espírito não tem Nós fim, não Isso. acaba. Como é que está Nós, na tua tradução do Herculano? Aqui está dizendo, nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo É, quanto podemos dizer por enquanto. não acaba. Não acaba. mas, gente, mas esse adeno aqui é importante. Porque nós temos que ter uma finalidade, entendeu? Nós temos que ter, digamos assim, um objetivo a atingir. Isso aqui já foi questões minhas de reflexões, rapaz. Eu quero saber, eu queria chegar a além desse patamar, porque eu falei assim, cara, mas será que a gente vai acabar depois de chegar num certo patamar? O que acontece com a gente? Exatamente. Vocês estão querendo Mas ele saber não algo deixa além do que em nós aberto. temos ainda capacidade. Não, mas é uma coisa íntima, assim. Eu não falei, não fiquei expondo essas coisas, né? Eu pensei, Não, mas mas será. se aqui está dizendo que o espírito não tem fim, tem alguma coisa. Então, quando a gente atingir a perfeição, tipo Jesus ou acima dele, alguma tarefa nós teremos. Seremos co-criadores de mundos e assim vai. Mas o Claudinho, esse adeno da resposta deixa um ponto. Há algo que acontece. Aqui, é Acontece alguma tudo que coisa. podemos dizer por enquanto. Ó, ele É, não tem fim. Fica por aí que é o melhor, mas alguma coisa nós temos um objetivo. e isso que eu fiquei matutando uma vez, tá ligado? Eu falei assim, o que será que nos aguarda? Então, eu penso assim: se o universo não tem fim, o universo está em expansão, seremos trabalhadores dessa obra. Aliás, Sim, com somos, né? certeza. Nós já somos. Seremos com muito mais capacidades, né? É o que até na própria escola fala. Nós somos futuros Jesus aí no Mas e universo. depois de Jesus? E No depois de processo. Jesus? E depois de Vai, Jesus? vai subindo cada vez mais. Gente, é só dar uma lida no Obreiro da Vida Eterna.
Não, assim como a gente não tem condições de compreender quem é Deus, a gente não tem condições de compreender esse infinito. A gente não consegue compreender o universo. Até já foi falado aqui, acho que o próprio Jorge já falou uma vez aqui num estudo anterior. A gente não, é difícil a gente conseguir entender algo que não tem fim. Então é a Porque, mesma coisa. porque foi uma coisa que eu pensei aqui até, foi assim, que ele fala, a gente volta para a massa, que nem você, tipo, aqui, ó, a gente retorna para a massa, e eu fiquei pensando um monte de coisa. O que será que depois da gente alcançar o máximo ali, o que será que acontece com a gente? A gente retorna, a gente vira um universo, o que acontece com a gente, cara? Mas que nem o Jorginho falou, tem alguma coisa que eles não querem dizer para nós. Olha, gente, eu ainda prefiro acreditar, ter uma sensação do budista. Ou seja, assim, porque Buda não é Deus. Buda é um estado espiritual que você atinge de plenitude espiritual. Ou seja, você se une a todos os Budas e aí você fica no chamado Nirvana. Mas, como o Claudinho falou, o Nirvana não é um céu para você ficar parado. Você ficar sendo co-criadores, entendeu? Mas o que eu acredito é o seguinte, ó, imaginem bem, quando nós chegarmos a sermos Buda nesse estágio, nós vamos ser o Jesus para aqueles espíritos que são princípios inteligentes como vegetais. Porque aí eles estarão já no planeta de prova e expiação. Nós estaremos comandando esse pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Jorjão Jesus a caminho, entendeu? Se fosse na Idade Média, eu seria queimado por heresia, mas é uma experiência, cara. Com É o que certeza. me anima a existir nesse mundo. Jorjão, um processo de Jesus. Você vai ser conhecido como JJ. Jorge Jesus. Ai, Jesus amado, meu. O pessoal Mas vai estar lá escrevendo evangelhos e orando. Ai, meu senhor JJ, vem me auxiliar, senhor JJ. É isso aí, cara. Nós estamos nesse caminho. Gente, é o seguinte, ó, 7h29. Nós estamos Encerramos. na pergunta 84. O título é Mundo Normal e Primitivo. Próxima pergunta 84. isso. Jorge, é para você perguntar na quarta-feira que vem em que número que nós estamos. Isso aí. O meu só lá dentro, que o meu tá mundo normal primitivo, não mundo normal e primitivo. É que o Jorginho me tem um E no dele. O No meu. meu tá mundo normal e primitivo. Mundo primitivo e mundo normal. Não, Não, Qual é meu o tá, seu aí, Claudinho? o meu tá mundo normal primitivo, sem esse E aí. Nossa. O meu do Salvador aqui está em primitivo. Mundo normal e primitivo. Quer dizer, o mundo normal e mundo primitivo. Porque aqui vai ser a diferença da constituição dos mundos. o meu só tá aqui, ó, o mundo normal primitivo. Nas Que para mim outras, é o mundo espiritual. nas outras 3 traduções que eu tenho em PDF aqui, tudo tá mundo normal primitivo. Normal primitivo. O seu aí, acho que o seu aí, o tradutor colocou um E aí que não existe. Sem querer. Encerramos por hoje, então. Encerremos por hoje. Isso aí. Agora vem a perguntinha que não quer calar. Quem faz a